Continuando, gente, nós vamos falar agora, né, que a gente estava falando dos tipos de aleitamento, e a gente vai falar agora dos sinais de pega correta, né? Então, olha só, para o bebê, para a gente perceber que está com a pega corretinha, vamos ver aí quais os requisitos. Primeiro, o bebê tem que estar com a boquinha, ó, tampando praticamente toda a auréola, tá? Grande parte da auréola, não pode ficar com boa parte da auréola aparecendo, não. O queixinho do bebê, ó, tem que estar encostadinho no seio, tá? A barriguinha e o tronco do bebê tem que estar voltado para o corpo da mãe, tá? Então, barriguinha e tronco voltado para a mãe. O nariz não vai encostar no seio, prendendo, ele vai conseguir respirar, tá? A bochechinha enche quando suga o leite. A gente vê que o lábiozinho dele tá viradinho para fora e com a boquinha abertinha, tipo peixe, tá? O rostinho, então, tem que ficar de frente para a mama, o narizinho na altura do mamilo, né? Tem que ficar com o corpinho próximo à mãe, a cabecinha e o tronco tem que estar alinhado, o pescocinho não pode ficar torcidinho, nem para baixo, né? E o bebê tem que ficar bem apoiadinho. Isso aí é uma pega certa. Olha aqui uma pega incorreta para vocês verem, olha. Ele tá pegando só na pontinha do bico. Cadê? A auréola todinha, ó, o queixinho não tá encostado. Ele não tá muito próximo da mãe, ele tá mais afastadinho da mãe, com a cabecinha inclinadinha, então tá errado. Ó, a pega correta, tá vendo? A cabeça tá alinhada ao tronco, não tá inclinada em relação ao tronco, não tá se vendo quase auréola nenhuma, pertinho do corpinho da mãe, pega correta, tá? Como que a gente deve se preparar então, né? O preparo para amamentação. Tem que ser feito esse preparo desde lá do pré-natal e tem que ter tomado alguns cuidados, né? Quais cuidados? Evitar sabonete nos mamilos para não ter rachadura, ressecamento, tá? Para que quanto mais a gente usa sabonete, vai retirar a oleosidade natural da pele. Tem que expor a mama ao sol para diminuir a sensibilidade, tá? Para trazer resistência. Porque sim, gente, a amamentação pode doer, tá? Para os mamilos planos, aí eu vou falar daqui a pouco para vocês verem quais tipos de mamilos. Tem mamilo protuso, mamilo plano, que é totalmente retinho, mamilo invertido. Mas para mamilo plano invertido, que é o plano, ele tem muito pouquinho assim para fora, e o invertido, ele ao invés de ser protuso, né, pontudinho, ele é para dentro. O orifício sutiã, durante o primeiro trimestre facilita, né? Então, coloca um sutiã que tem um orifíciozinho, dá uma facilitada para criar um bicozinho ali, né? E ordenha negativa são contraindicados. Aí a gente está vendo aqui os tipos de leite, gente. Então, o primeiro que vocês estão vendo aí é o colostro, que ele tem essa tonalidade um pouquinho mais amarelada, ele é um pouquinho mais ralo, mas ele é rico em imunoglobulinas, né? Como se fosse uma vacina mesmo, sabe? Para o bebê. É rico é como se fosse trazendo anticorpos para o bebê. Tá? É rico em proteína também. O segundo é o leite de transição. Aí tem nome de leite anterior e posterior, mas é leite de transição, depois leite maduro. Ele já não tem essa coloração amarelada e eles começam a ficar mais espessos. Aí a quantidade de proteína, de gordura e de carboidrato vão se modificando, porque o colostro tem muito mais proteína, né? Muito mais anticorpos do que os outros, né? E também tem bastante gordura para o bebê ganhar peso, esse leite de transição aí. Então, quais são os sinais que a gente também identifica que o bebê está tendo uma sucção eficaz? Né? A sucção é lenta, profunda, não é rapidinha e muito superficial. Se escuta, né? Ele faz aquele barulhinho de sucção e ele termina a mamada e larga o peito sozinho e está parecendo satisfeito. Aí aqui, ó, as características. Não, o colostro sai nos primeiros, até os primeiros 5 dias. Então, ele tem essa coloração um pouquinho amarelada, ele é mais fininho, tem muitas proteínas e muitos anticorpos, né, imunoglobulinas. O leite de transição vai do 6º até o 15º dia, que é aquele mais volumoso. Ele tem menos proteína, mas ele tem mais gordura e carboidrato, porque ele lembra que o bebê no iniciozinho ele tem uma perdazinha de peso, depois ele tem que ganhar peso, para ele ganhar,
Esse leite de transição ajuda muito nisso, por isso que essa composição dele tem muita gordura, mais carboidrato. E aí depois, no 25º dia, já vai ser o leite maduro, né? Que ele é mais consistentezinho, é mais esbranquiçadinho e tem gorduras e nutrientes, tá? Menos um pouquinho do que o leite de transição, mas essa é a composição do leite maduro. Tá vendo aqui? A gente vê que tem leite maduro, leite de transição, tem colostro aí no meio, são leites que estavam no banco de leite, só para vocês terem uma noção, tá? E aí, mais ou menos para vocês terem uma noção também da quantidade de energia, caloria, né, do leite humano para o leite de vaca. Então, olha só a quantidade de proteína do leite, olha só, 64, leite da vaca 18, cálcio, ferro, sódio, tem só 41 leite humano, tá? Leite da vaca tem 150 de sódio, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, de nutricional. E a gente vai falar um pouquinho da fisiologia, como que acontece a lactação, como é que é produzido o leite, tá? Porque aí, o que que acontece? Quando vem a sucção, nas auréolazinhas a gente tem terminações nervosas. E aí essas terminações nervosas lá nas auréolas, eles levam esses estímulos lá para a hipófise, tá? Adenohipófise, que vai produzir um hormônio chamado prolactina. Calma, lá vai eu falar de hormônio, só para vocês entenderem mesmo a fisiologia, tá, gente? Esse hormônio chamado prolactina, ele vai atuar nessas célulazinhas alveolares mamárias e vai começar a produção do leite. A ocitocina, que também vai ser produzida e liberada pela adenohipófise, vai entrar em vigor no estímulo da sucção e ela que vai fazer a descida do leite, tá? Então, a prolactina produz leite e a ocitocina vai fazer com que ele desça. Tudo isso produzido pelo estímulo da sucção. Tá vendo aqui, ó? São aonde as células, né, os alvéolos mamários, as células onde vai ser produzido o leite, tá? Mioepiteliais, alveolares, aí o ducto lactífero, onde vai passar o leite, onde é produzido, onde vai passar o leite, tá? O seio lactífero, onde ele vai sair mesmo lá no mamilo, né? O mamilo, a auréola, essas glândulas de Montgomery, gente, tipo aquelas bolinhas, sabe? Que ficam em alto relevo na auréola, o alvéolozinho e o tecido de sustentação que a gente tem na mão, essa é a fisiologia da mão. Então a prolactina aqui, ó, o bebê suga, tá vendo aqui? Ó, o bebê sugou, esse estímulo sobe para a adenohipófise, né? Estimula, a prolactina é produzida, né? É jogada no sangue e a prolactina é produzida mais à noite. E essa prolactina alta, por conta desse estímulo, vai fazer a inibição da ovulação. Lembra que eu falei que se tiver livre demanda, amamentação e exclusiva, essa amamentação, ela tem um efeito contraceptivo? Tá aí, tá? E a ocitocina atua durante a mamada e faz também com que ela seja liberada no sangue e o bebê faz o leite descer e a ocitocina também ajuda o útero a contrair. Então a prolactina vai fazer os impulsos do mamilo, vai fazer produzir leite e a ocitocina vai fazer o leite descer. A prolactina no útero, né, vai inibir a ovulação lá no ovário e a ocitocina vai fazer o útero contrair. Então vai ajudar aquela involução uterina também que a gente falou que a amamentação ajuda. Aí o reflexo da ocitocina, né, pode ter preocupação, estresse, dúvidas, dor. Então, olhar para o bebê com carinho, né? Ouvir os sonzinhos, traz esse bem-estar, essa ocitocina vai e produz e traz esse bem-estar, essa confiança na hora da amamentação. Tá? E de novo tem um outro desenhozinho pra gente ver como que é a pega certinha para amamentar, tá vendo? O bebê aí tem uma demonstração do bebê abrindo a boquinha, pegar o peito, tá? Aí na hora que começa a ter uma boa pega, que ele começa a introduzir tudo na auréola, a gente vê que o peito entra aqui, ó, tá vendo? O biquinho do peito entra aqui e faz tipo um bico dentro da boquinha do bebê. Deixa eu ver se tem a outra, ó, tá vendo? E aí o reflexo do bebê é importante para a mamada, para na hora de ter uma boa pega.
Lembra que a gente falou? Ele tem um reflexo de busca, então quer dizer, o mamilo toca perto da boquinha dele, ele busca o mamilo, né? Ele põe a língua para baixo e para fora, ele abre a boca, né? O reflexo de sucção é quando toca o palato, que é lá dentro, né? É o céu da boca, ele começa a sugar, né? E o reflexo de deglutição é quando a boca tá cheia, ele engole. Tá vendo aqui como que o bico faz como se fosse o mamilo, né? Faz como se fosse um biquinho lá dentro da boca do bebê, encosta no palato, que é aqui no céu da boca dele, e ele tem todos esses reflexos de sucção, de deglutição, para ter uma boa mamada, uma boa pega. Aí lembra que eu falei com vocês os tipos de mamilo? São assim, ó, esse é o mamilo normal, que é o protuso, então tem biquinho, né, que tem o bico normal, protuso para fora. Esse aqui é invertido, esse bico aqui, ele faz assim, ó, para dentro. É o invertido, é difícil, é aqui que eu falo, quando ele é plano, ó, não tem bico. Aqui, ó, não tem bico, plano ou invertido, aquela aberturazinha no sutiã pequena ajuda a criar como se fosse um bico, tá? Ajuda nessa protusão para o bebê ter pegado, porque dependendo, ele não consegue pegar, entendeu? É difícil, é mais difícil a pegada ficar certinha. E aí eu quero falar com vocês alguns mitos dentro do aleitamento materno, né? Que o leite é fraco. Gente, que não existe leite materno fraco, tá? É uma das queixas comuns, que parece que o bebê não está bem alimentado, não está saciado, que o aspecto físico do leite parece que é ralo, que parece que não tem muitos nutrientes, né? Na verdade, não tem nada a ver isso. E a melhor forma da gente analisar é sempre ver o ganho ponderal da criança. É na ida ao pediatra, ver o ganho de peso e o índicezinho, né? Aquele gráfico do crescimento que a gente vai acompanhar. Peso, altura. Outro mito, pouco leite. A pouca produção de leite geralmente está relacionada a uma pega errada, tá? Então, pouca sucção, pega errada, e aí, consequentemente, menos produção de leite. Lembra que está muito associada a produção do leite ao estímulo da sucção, que a gente falou agora na fisiologia da lactação? Então, se eu tenho uma má sucção, uma sucção fraca, não sobe o estímulo, não é acionado o estímulo lá na adenohipófise para a produção de prolactina e de ocitocina. Com menos produção disso, pode ser que tenha menos leite sim, mas então uma das coisas a acontecer para poder ter pouco leite é essa questão de falha na sucção, da pegada, né? E aí tem que se observar, né? Se existe falha na alimentação, na pegada, né? Na mamada. Mas geralmente, se tá tudo certo, não, gente. Não é pouco leite, é impressão, isso é mito. Cerveja preta aumenta a produção de leite. Então não tem uma evidência científica que algum tipo de alimento aumenta a produção de leite, né? O que a gente recomenda é que a nutriz, né, a gestante, a que está amamentando, a gestante não, perdão, gente, a puérpera que está amamentando, a nutriz, né, ela tem que ter uma necessidade hídrica, então ela tem que aumentar o volume de líquido que ela ingere, claro, e as bebidas alcoólicas têm que ser evitadas, mas não tem comprovação científica nenhuma que cerveja preta aumenta a produção do leite. Então é muito importante a gente ter o conhecimento de como que funciona uma boa pegada, uma maneira certa de segurar o bebê, como que é o aleitamento materno, os tipos de padrão de leite, os tipos de amamentação, para sempre estar orientando a nossa cliente, a nossa paciente lá nas visitas, né, pós-parto, nas visitas puerperais, e assim para a gente trazer uma boa assistência de enfermagem para essas mulheres. Então, gente, a gente fica por aqui e é isso, tá?